Olá, minha gente, estamos de volta. Hoje vamos gravar os 2 últimos vídeos da série de 4 vídeos, onde falamos dos primeiros sintomas que observamos em nossos pais no início da doença deles, do Alzheimer. Hoje vamos falar de um sintoma que eu conheço muito bem, porque já vivi momentos terríveis, que é a depressão. Eu sou Ana Maria, do canal Cuidado que Salva. Peço a vocês que inscrevam-se no canal, dê um like e compartilhe, porque tem dicas muito interessantes, importantes, que aprendemos no nosso dia a dia e que a gente não encontra normalmente nos textos, nos artigos que a gente busca, porque o dia a dia é bem diferente da teoria. Só quem vive e que passa é que pode falar com mais propriedade dessa situação que é bem complicada, que afeta muita gente, não só nesse momento dessa doença, mas de uma forma geral. É uma doença que está presente em jovens, adultos, não escolhe classe social, não escolhe idade, poder aquisitivo. Então, assim, é importante que a gente observe os sinais para buscar os tratamentos enquanto ainda é tempo, né? O sintoma da depressão que observamos primeiro no meu pai foi de forma muito sutil. Ele começou com autoestima muito baixa, muito choroso, muito para baixo, e a gente sempre tentava consolar ele, que não queria mais viver, porque dizia que já estava ultrapassado, que não tinha mais, já tinha vivido o suficiente. Ele sempre foi muito tranquilo em relação à idade dele. Ele dizia que normalmente na época dele, quem completava 60 anos já era muito maravilhoso. E ele já naquela época já estava com 85, para ele sempre falava que já era um bônus. Então ele já tinha vivido mais do que o suficiente, que não tinha mais sentido. Mas só que isso para a gente não era, a gente não queria que ele sentisse esse sentimento. E daí procuramos o geriatra, que receitou a medicação adequada para o tratamento, e aí foi fazendo esse tratamento. Como ele também tinha um plano de saúde como a minha mãe, então tinha uma psicóloga que acompanhava em alguns momentos, conversava para tirar um pouco esse pensamento, que é muito importante procurar o profissional. A gente sabe que é uma doença muito séria e já nessa condição já de acamado foi quando ele começou a sentir esses sintomas, mas que o tratamento evoluiu bem e foi tranquilo. Mas enquanto ele ainda estava doente, a minha mãe também começou a ter os sintomas assim, meio de querer ficar no quarto, de não ter ânimo para sair, de não querer se alimentar direito. A gente achou até que era um certo ciúme, porque a gente estava dando muita atenção ao meu pai, que estava acamado. Só que já era um sintoma também da doença que a gente não estava talvez dando aquela devida importância. Levamos também para os profissionais, para o geriatra, e meu irmão levou para uma amiga que é psiquiatra, e ela disse que minha mãe estava com depressão, passou também uma medicação controlada, que ela fez os tratamentos, e o geriatra ficou acompanhado a partir daí, porque o geriatra para o idoso, a minha irmã Bernadette sempre fala que é como o pediatra para a criança. Então ele sabe de todas as especialidades um pouco, e não precisa a gente ficar indo em cada um, seja no ortopedista, seja no reumatologista. Então ele já faz, se tiver algo mais sério, ele faz o encaminhamento e a gente leva naquela especialidade. E se não, ele já passa aquela medicação, então a gente acaba indo no médico só com aquela medicação, que não precisa ficar
passando por situações em vários médicos, em várias salas de atendimento, né? Então foi assim, dessa forma que nós descobrimos esses primeiros sintomas no meu pai e na minha mãe. Ficamos por aqui, e os links para quem não assistiu ainda os outros vídeos, o primeiro e o segundo, vamos deixar o link aqui na descrição, e até a próxima.